fundo roxo sobreposto quadrado amarelo, ao centro o título Talk Show Papo Reto. Em letras brancas, apresentação Wallace Farias, agradecimento Danilo Campos, Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, direção e arte e edição Max Santos, apresentação e roteiro Wallace Faria, direção e coordenação Leonardo. Brasil. Estamos começando mais um Papo Reto. Meu nome é Wallace Faria. Sou um homem de pele parda, cabelo preto, uso barba, estou usando uma camisa branca com estampa verde. Ao meu fundo aqui, o cenário da cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. E esse papo reto que estamos começando aqui hoje é muito especial, pois é um papo reto presencial. Hoje faremos nosso papo reto na Casa de Cultura Negra em Ouro Preto, onde receberemos a liderança indígena Boruncrem, Danilo Campos. Vamos lá? Igreja Católica Histórica de Ouro Preto, nas cores brancas e amarelas. À frente, escadaria de acesso. Ao lado, Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, nas cores brancas e verde escuro, onde acontece a entrevista. Ao lado esquerdo, Wallace Faria, sentado próximo a uma mesa. E ao lado direito, sentado, Danilo Campos. Bem-vindo ao nosso talk show. É um prazer te receber. E no nosso primeiro quadro, nesse nosso primeiro momento, você pode se apresentar aos nossos aprendizes para esse nosso talk show Papo Reto. Boa tarde a todos, né? Começando aqui com a saudação nossa língua. Erehenha Wind Pantan, né? Tudo de bom a todos. Meu nome, como foi falado pelo Wallace, é Danilo Campos. Também o pessoal me chama de Danilo Boruncrem. Boruncrem não é o meu nome, é o nome da representatividade do nosso povo. Eu sou moreno, pele morena. Eu estou usando uma camisa preta, estou com alguns colares, né? Colares tradicionais nossos. Tenho o cabelo preto, estou com usando o cabelo atualmente um pouco grande. E acredito que essa discussão está dentro disso. Perfeito, Danilo. E quando a gente trouxe para os nossos aprendizes que iríamos receber você aqui no nosso talk show, a gente recebeu diversas perguntas. É claro que a gente tem que fazer um filtro, porque senão a gente ficaria aqui dias, semanas, fazendo todas essas perguntas e diversas curiosidades mesmo que os aprendizes trouxeram, né? Então, nesse nosso quadro agora, eu vou trazer essas perguntas, trazer o nome desses aprendizes também. E a primeira pergunta, que já está aqui, é da Raíssa Vitória Oliveira Araújo. Ela é do estado de Minas Gerais e ela pergunta para você: quantos povos indígenas existem no Brasil atualmente? Você tem uma ideia desse número? São muitos povos? Raíssa, né? Raíssa, olá para você. Atualmente no Brasil existem mais de 300 povos, está girando em torno aí dos seus 310 povos, né? Está entre 305 a 310. Muitos dos povos que estavam sendo considerados extintos, muitos em processo de ressurgência, mas assim, atualmente nós podemos falar que nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil. Perfeito, que bacana, Danilo. E, né, em continuidade da pergunta da Raíssa, o Gabriel Reinaldo Bandeira Lima, de Belo Horizonte, ele pergunta como esses povos vivem atualmente. Olá Gabriel. No Brasil, né, essa variedade de povos, cada povo tem sua história. No Brasil, a gente pode definir a organização social dos povos dentro dos grupos linguísticos. Como a gente vê, por exemplo, na Europa, os povos de língua latina. Então, assim, no Brasil acontece a mesma coisa. Então, os povos, eles têm a sua organização social também conforme ao grupo linguístico. Nós temos no Brasil mais de 270 línguas sendo faladas. E dessas línguas, os grupos linguísticos maiores que nós temos são 4. O maior é o Tupi-Guarani, que a gente pega litoral, uma parte de São Paulo até perto, próximo ao Paraguai. Depois o segundo maior, e da Amazônia também, o Tupi-Guarani também pega uma parte da Amazônia. O segundo maior é o Macro-G, que pega todo o centro do Brasil, essa parte central do Brasil indo até o sul, essa região nossa de Minas Gerais toda.
e nós temos o grupo linguístico dos Aruac e dos Caribe também. Com isso, nós, os povos indígenas, essa organização social tem a ver disso. Então nós aqui, por exemplo, somos do povo Macro-G. A organização social nossa é diferente dos povos Tupi-Guarani. Os povos Tupi-Guarani moram muitas pessoas em grandes casas, isso é muito comum a gente ver na Amazônia e os povos do litoral. Já o grupo os outros povos, né, que a gente também vê dos Caribe também, do Xingu, mas os povos do grupo Macro-G normalmente são povos nômades que ocupam uma grande extensão territorial, só que vários pequenos grupos familiares ocupando o terreno onde todas essas pessoas elas andavam e se encontravam. Então essa organização social ela está bem ligada à questão linguística, mas nenhum povo indígena, né, a gente pode colocar assim, é totalmente igual ao outro, né? Então assim, os povos, por isso a gente pode falar que alguns grupos têm essa semelhança. Então tem povos que nunca foram aldeados, como nós aqui, né, que fazemos parte dos Botocus de Minas, nós aqui na região dos Inconfidentes, que pega Ouro Preto, Mariana e Itabirito, nós nunca fomos um povo aldeado, então a organização social, as pessoas ocupam essa terra dessa forma tradicional. Várias pequenas famílias, né, vários grupos familiares ocupando toda essa extensão de terra. Já outros povos sofreram o processo do aldeamento, onde foram confinados em vários pequenos espaços. Beleza? Perfeito, Felipe. Então, há uma ampla diversidade mesmo dos povos indígenas no Brasil, né? Logo em seguida, a gente recebeu a pergunta do Luiz Henrique Rosa, ele é de Ouro Preto mesmo, e ele acrescentou uma pergunta que já foi respondida: se todos os povos indígenas eles falam a mesma língua. Não falam, né? Há uma ampla diversidade, cada povo, né, tem a sua própria língua, então não é uma língua única, né? Justamente. E a Nathalie Santos Fonseca, de Sete Lagoas, ela trouxe de qual seria a língua do povo Borucrém. Ah, legal. Nathalie, olá para você também. A língua do povo Borucrém, ela faz parte também chamada, nós falamos, né? Nós denominamos a nossa língua como Ichok, mas ela também é conhecida como língua botocudo, né? Dos povos botocudos. Os botocudos de Minas eram vários povos com uma mesma língua, uma mesma cultura, mas que ocupavam o estado de Minas em várias localidades. Então essa língua tem variações, né? Como se fosse alguns sotaques, alguma coisa, conforme a localidade. Então a nossa língua do povo Borucrém, que é a língua botocudo, o Itok é a mesma língua, por exemplo, do povo Krenak, dos Aranã, dos Craquemu e de vários outros grupos, né? Como nós temos hoje os Poté, os Mucurim e vários outros grupos pertencentes a esses povos botocudos, né? O Borum daqui do estado de Minas Gerais, que pegava tanto o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e uma parte do sul da Bahia. Então a nossa língua é Itok, ela não faz parte do Tupi-Guarani, a nossa língua é do grupo Macro-G. Perfeito. Muito bacana saber essa questão dos sotaques, eu não sabia que também tinha essa variação, né? Muito interessante saber, eu acho que com certeza a Nathalie foi contemplada com a sua resposta, muito obrigado. Bom, e a Ellen Marcele Ferreira de Oliveira, de Juiz de Fora de Minas Gerais, ela queria saber um pouco mais sobre a religião dos povos indígenas. Acho que pouco se fala, né, na verdade. Quais eram as religiões, né, dos povos originários do nosso país? Da mesma forma, né, como a gente falou sobre a questão da língua, então cada povo tem sua história. Então não tem como a gente falar que todos os povos indígenas creem e enxergam a espiritualidade de uma única forma. Então isso carrega também a identidade do povo. Então, no passado, quando os europeus chegavam, eles falaram que muitos povos indígenas não tinham religião, porque a ideia da espiritualidade estava bem ligada ao modo de vida. Então, basicamente, o que os povos indígenas têm de comum é que o seguinte, é que como se a natureza, as montanhas e os rios fossem organismos vivos. Então, no caso, o nosso povo tem como um Deus criador de todas as coisas, e aí, com isso, nós temos
a natureza, a montanha, a floresta, os rios, como sendo os nossos ancestrais mais antigos e o homem fazendo parte junto com a natureza. Então, seria mais ou menos isso. Então, tem povo que tem a fé, né, que eles acreditam na questão de alguns chamam de encantados, outros acreditam em várias outras coisas. Então, assim, é complicado, a gente não tem como falar qual que era a religião, sim, qual que era a crença de todos os povos, porque é muito amplo e cada povo tem sua história e tem sua forma de enxergar o ambiente e as suas divindades e o seu sagrado. Entendi, perfeito. E algum desses rituais, essas celebrações, elas são feitas até os dias atuais? Olha, tem muitos povos que não, porque a maior parte dos povos indígenas, principalmente nós botocudos aqui de Minas, sofremos uma guerra de extermínio, onde muita coisa parou, né, de ser feito e teve a questão do sincretismo religioso. Então, algumas festas tradicionais elas entraram com a crença junto com o catolicismo, então bateram-se com algumas datas, mas tinham as festas que eram festas importantes, que seria, por exemplo, a chegada do período da chuva, né, o início da primavera. Esse seria um momento importante. E outra coisa também, em alguns povos como nós também, era a questão de alguns ritos, né? Por exemplo, nós aqui que era um povo de cultura de guerra, tinha essa questão. Tinha esse momento que era um momento importante. Também tinha um exemplo disso, a gente pode ver dos povos, né, do povo Tupinambá, que é litoral, que tinha aquelas rituais antropofágicos, que isso fazia parte da crença. Então, assim, tem várias divindades, tem povo que acredita em várias situações, tem ritos de passagem. Então, cada povo, ele tem a sua particularidade, né? Então, assim, é uma diversidade muito grande. E cada povo com sua história, e isso vai trazendo ao longo do tempo. Entendi, que interessante, né? Eu tenho uma curiosidade assim, de conhecer e saber mais. Nós pudesse ficar falando aqui hoje o dia inteiro conhecendo, porque faz parte da nossa história. Exatamente. A Clara de Souza, de São Paulo, ela pergunta quais são as comidas típicas dos povos indígenas, né? Como você falou, também tem uma ampla variedade. Mas se você quiser contar um pouquinho também do povo Borungrém, quais são as comidas típicas, eu acho que é interessante trazer quais ainda estão presentes mesmo na culinária brasileira, na culinária aqui de Minas Gerais também. É bem interessante essa pergunta, né? Qual o nome dela mesmo? É a Clara de Souza. Clara de Souza, olá para você. Então, basicamente a comida brasileira, ela é basicamente uma comida indígena, porque o europeu, quando ele chegou aqui, o que eles traziam, né, a princípio não contemplava muito, né, como o trigo ele teve uma dificuldade para se sair bem na nossa terra, então ele aderiu, e isso ficou na culinária tradicional, ele aderiu, por exemplo, a mandioca, as batatas, a caça, a pesca, moqueado, churrasco, várias bebidas tipo chás, né, guaranás. Então, assim, a comida basicamente tradicional indígena seria a carne, né, no passado a caça, né, a pesca, farinhas, né, que vinham da mandioca e de várias batatas, como batata doce e várias outras batatas, as frutas nativas, né, várias frutas, cada uma na sua época, como a gente pode ver, por exemplo, abacaxi, goiaba, várias dessas tinham alguns palmitos também, e o mel. Então, basicamente, a alimentação dentro da cultura indígena era isso. Então, assim, a presença da carne e da caça bem marcante. Então, basicamente era isso mesmo. Basicamente, a comida tradicional do brasileiro ela é bem baseada na comida indígena. Que legal saber disso, Danilo. Entre um dos registros que eu vi nas suas redes sociais, né, dentro dos trabalhos que você realiza com a comunidade aqui de Ouro Preto e região, com as escolas, eu vi uma foto, foi uma foto que a gente até disponibilizou para os nossos atendentes na plataforma, de um preparo de um peixe que você estava fazendo. Conta um pouquinho pra gente, eu fiquei bastante curioso, assim, eu achei bacana as imagens. Esse preparo era feito
assim mesmo, os povos originários? E quais são os cuidados mesmo para esses preparos? E o churrasco que você trouxe é associado a esse preparo também? O churrasco, né, como a gente conhece, o churrasco brasileiro que a gente conhece, ele é de origem indígena. Então, assim, naquele momento em específico, existem várias formas, né, de preparo, mas aquele preparo específico, onde a gente assou o peixe enrolado na folha do caeté, né? O caeté é uma planta nativa, né, parece uma bananeira, onde que foi enrolado o peixe, né, e ali ele foi assado no fogão de Moquém que a gente construiu também, tudo no mato, fizemos o fogo e ele acendeu. Aquela folha, ela cozinha o peixe, então o peixe ele fica um assado e cozido, né? Uma coisa assim do tipo. Então ele conserva o líquido numa temperatura bem elevada, depende da forma, né? Se quiser ele mais seco, também fazer ele mais seco e tal. Mas ali a gente manteve ele mais a ideia do cozido na folha mesmo, né? Então ele cozinha na própria folha, aquela folha específica ela deixa com um sabor assim bem gostoso e depois daquilo pronto, ele já estava pronto para ser comido. Nossa, perfeito, pela foto, assim, deu até água na boca. Ficou muito bonito o preparo mesmo. A gente vai até colocar nas imagens agora. Ficou bonito, muito talk show. Vocês não podem comer. Pois é. Quem sabe um dia, né, a gente faz um momento de receber os aprendizes. Exatamente. Vai ser ótimo. Bom, e o Luiz Felipe, de São Paulo, ele perguntou como funciona a educação nas tribos indígenas. Certo. Luiz Felipe, olá para você. Bem interessante a sua pergunta, né? Até é interessante a gente falar sobre essa questão de tribos, né? O conceito de tribos é usado mais para os povos lá da África. Hoje a gente tem usado mais o termo aqui no Brasil como povos e etnias, né? Pela questão da organização social. A educação, a gente pode ver ela em três formas hoje no Brasil. A nossa atualidade, nós temos hoje os povos aldeados, nós temos os povos ressurgentes e os povos em contexto urbano. Os povos aldeados, muitos desses povos, eles têm, dentro da sua comunidade, que tem terra demarcada, tem tudo aquilo, eles têm a sua escola, né? A escola daquilo. Os povos ressurgentes, a educação é feita da forma antiga, é passada de forma oral. As pessoas mais velhas vão passando para os mais novos e assim vai replicando. Dentro do contexto urbano, que é mais complicado, então assim, esses indígenas em contexto urbano já têm uma dificuldade muito maior, porque eles não têm tanto essa questão dos saberes tradicionais, por estar morando em grandes centros urbanos. Então assim, a educação deles está bem dentro do que a gente vê como de toda a população brasileira. Mas tradicionalmente, os povos indígenas, né, nenhum povo indígena aqui no Brasil, ele tinha a escrita, né? Não tinha o conhecimento da escrita. Então todo o conhecimento era passado de forma oral, através de dança, de músicas, de chamar os mais novos para estar com quem era detentor daquele saber, para que ele observasse, aprendesse e aquilo ia se multiplicando. Então para nós povos indígenas, os mais velhos são livros vivos. Perfeito. E a Vitória Magna Souza Castro, de Patrocínio, Minas Gerais, ela pergunta como é a cultura dos indígenas atualmente e ainda fazem moradias nas matas? Vitória, muito legal sua pergunta. Olá, então, isso vai muito de povo para povo, né? Em relação ao que nós temos hoje no Sudeste, no Nordeste, no geral, onde que a gente tem os grandes centros, né, a grande população demográfica do Brasil, então assim, isso já é muito mais complicado. A gente vê essa coisa, né, que a gente quer ver de povo indígena, como a gente vê nos livros de história, né, bem atrasados lá, que a gente vê em volta de 1500, isso a gente vai ver mais na Amazônia, mas não característica dos povos indígenas, de toda a população no geral. Indígenas e não indígenas vivendo em casas de palha, né? Não vou falar que é em relação à pobreza, não. É o estilo de vida conforme o ambiente. Já no Sudeste, não. As pessoas, né, como todo mundo, né, nós estamos no século XXI, tanto indígena quanto não indígena, já tem
trabalha, estuda, já corre atrás das suas coisas, como toda a população brasileira. Então, a maioria das pessoas vivem em casas normal, né? Casas comuns. Alguns povos indígenas que têm terra demarcada, eles têm algumas aldeias, né, que são aldeias cerimoniais, algumas aldeias temáticas, onde de tempo em tempo vão lá e vivem para mostrar, olha, essa era a nossa casa tradicional, era assim que era a habitação tradicional, para que se mantenha viva a tradição. Mas a grande maioria de todos os povos indígenas no Brasil hoje, as casas, né, e a habitação é como da população brasileira no geral. Perfeito, Danilo. Bom, e o Elivelton Marques de Souza, de São Paulo, Osasco, São Paulo, ele quer saber como é a relação dos povos indígenas com a natureza, né? Ainda existe esse contato próximo e uma relação também de muito respeito, né? Como funciona? Como se dá essa relação? Olivelton, lá para você. Então, a relação dos povos indígenas com a natureza é o seguinte, é porque as culturas, né, indígenas no Brasil, elas têm uma ligação muito grande com a natureza preservada e vê a natureza não só como um local de recursos, é como uma entidade viva, um organismo vivo, um ser vivo no geral. Então, a importância também, além dessa questão espiritual, porque sabe também que numa floresta preservada, ali eu vou ter um remédio tal, eu vou ter uma matéria-prima para me fazer tal coisa. Então é muito importante isso, porque a natureza ela tem a ligação diretamente com a cultura indígena. Então a cultura indígena ela precisa, no caso da natureza preservada, para que ela sempre se mantenha viva. Então essa ligação é muito importante com a natureza preservada, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando os europeus chegaram aqui em 1500, o Brasil era altamente populoso. Então os povos indígenas a quantidade de pessoas que viviam, a quantidade de indígenas era muito grande. Naquela época era cerca de 5 milhões, né? Então muito grande. Teve, né, vários fatores, mas enfim. E essa toda grande população, esse tanto de pessoas viviam em perfeita harmonia com a natureza, pelo fato de saber que a natureza dá tudo que a gente precisa. Então, por isso que os povos indígenas brigam pela natureza, porque eles não brigam, não é pela natureza, não é para o povo indígena ter floresta. Não, porque é a qualidade de vida não só para o indígena, mas para o não indígena também. Então, ter um rio limpo não é só o indígena que vai beber água limpa, vai ser toda a população. Ter um rio limpo, que tem um peixe de qualidade, todo mundo pode comer daquele peixe. O remédio, né, que a maior parte das pessoas usam, ele vem da floresta, é um conhecimento ancestral. Então, por isso é muito importante essa questão da gente manter a floresta viva, a floresta em pé. E a floresta também, ela é um jardim, né, é um jardim ancestral, porque muitas coisas dentro da floresta foram os nossos ancestrais que foram espalhando semente, foram plantando, e isso a floresta foi, né, se tornando, como a gente vê, por exemplo, a floresta de Araucária, que é uma floresta antropizada, né, que ela teve a ação do homem, e as próprias castanhas na Amazônia. Então, essa integração do homem com a natureza, né, dos povos indígenas com a natureza, tem essa importância. Muito bacana. E é uma ligação que a gente está precisando retomar. Como todos, né? Uma lição que a gente precisa aprender e um cuidado que a gente tem que ter com a nossa casa mesmo. Então, é muito importante a gente ouvir isso também para os aprendizes, e essa juventude é o futuro do nosso país, né? Está na mão deles. Então, que eles aprendam essas lições para que eles se conectem também com a natureza e com essa responsabilidade que está em todos nós. A Ana Júlia Silveira de Souza, ela é de São Sebastião do Paraíso. Ela tem muita curiosidade em saber mais a fundo os significados das pinturas corporais. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Olá, Ana Júlia. Cada povo ele tem também a questão da sua pintura corporal. Isso faz a identidade do povo. Então, assim, uma coisa que a gente conseguia distinguir os povos no passado, uma das coisas era justamente essa questão das pinturas corporais. Cada povo tem o seu estilo de grafismo, como, né, a gente tinha falado da questão dos povos Figurani,
os povos do Xingu, Gês, né, dos grupos macro-Gês. Então, assim, esses desenhos, esses grafismos, eles têm variação de povo para povo. Tem povo que certas sequências, certos tipos de grafismo, eles têm uma representação que algumas pessoas usam, aquele outro grupo de pessoas não usam. Então, assim, é uma questão da identidade e tem a ver com a identidade consagrada daquele povo. Tem povo como o nosso que ele não tem a pintura corporal não é uma pintura muito detalhada. Tem povo que a pintura já é bem detalhada. Então, isso vai de cada povo para cada povo. Tem também até a questão das cores, né? A maior parte dos povos indígenas tem o genipá, como daquela tintura escura, né, preta. Então, assim, é uma tinta que demora até sair alguns dias da pele, mas ela é como base. No caso nós aqui, a gente tem as cores, o preto, o vermelho, né? O preto a gente vem do genipá, o vermelho do urucum e o branco, no caso do barro branco, da argila branca. Essas cores, para nós aqui, são as cores mais importantes. Eu acredito que dentro dos povos do macro-G são essas as mais importantes. E as presenças do grafismo como o X, o círculo e as barrinhas e o zigue-zague estão dentro as formas mais importantes, principalmente para os povos do grupo macro-G. É perfeito, amigo. Tenho certeza que a Ana Júlia foi muito contemplada com essa resposta agora e com toda a curiosidade que ela tinha em relação às pinturas. Bom, e aí a Júlia Pastore, de São Paulo, também capital, ela perguntou como é ser um líder indígena e quais são os processos para se tornar o líder indígena. Júlia, né? Isso. Júlia, olá, Júlia. Cada povo tem a sua, como que a gente fala, a sua forma, né? No caso do nosso povo Boruncrem, no caso a pessoa que normalmente que toma a frente. Então, tanto o homem quanto a mulher, né? No passado, geralmente eram essas as características. A pessoa que tinha mais pulso forte, que era guerreiro, que enfrentava, essas pessoas normalmente se tornavam líderes. Dentro da nossa cultura, não tem uma pessoa que é mais importante que a outra. No caso, dentro da história, aconteceu o seguinte, da nossa história aqui, eu assumi a liderança e assumi a frente das questões do povo. Então foi isso, eu comecei a movimentar, assumi a frente das coisas, as pessoas foram indo, foram acompanhando, e aí eu me tornei a liderança. Então, assim, não foi ninguém que não teve uma votação, não teve nada, foi aqui em relação, foi a questão porque precisava de alguém para fazer. Mas tem povos também que fazem uma votação, tem liderança, tanto homem quanto mulher, a mulher não tem um peso diferente do homem. Então, assim, cada povo tem sua história. E liderança indígena, quem se torna liderança indígena é basicamente isso. É quem assume o papel daquele povo, que leva à frente, que corre atrás das coisas do povo. Então isso é o que faz uma liderança, que não desiste, está sempre correndo atrás, sempre buscando coisas melhores para o povo. Perfeito, essa resistência, né? Bom, e a Franciele Aparecida Felipe, profeta também de Ouro Preto, ela pergunta, em sua opinião, qual a maior dificuldade para os indígenas atualmente? Franciele, como eu falei no passado, aquela questão dos grupos, né? Ressurgência, contexto urbano e aldeados. A maior dificuldade hoje é as pessoas entenderem que os indígenas, tanto como os não indígenas, nós estamos vivendo no século XXI, onde as pessoas procuram o indígena de 500 anos atrás, o indígena lá do passado. E isso é a maior dificuldade, é quando você pega uma pessoa hoje que já tem origem indígena, vai falar, mas você trabalha, você tem celular, você tem um carro, você não é mais indígena não. Senão também tem a questão da miscigenação, porque isso não desqualifica ninguém. Mas você tem o seu parente que era negro, você tem o cabelo meio enroladinho, então você não é índio mais. Seu pai era branco ou alguma coisa do tipo, então você tem a pele clarinha, alguma coisa, não é índio mais. Então são essas questões, né? Procura um índio
lá de 1500 e ficam cobrando coisas como pureza de sangue, por que as pessoas não falam a língua, mas as pessoas esquecem que as línguas indígenas eram proibidas até 85, quem se declarava indígena ele não tinha direito, não podia ter terra e depois das 9 horas ainda podia ser preso se estivesse na rua. Então por isso grande parte das pessoas não se declaravam indígenas para elas não perderem os seus direitos. E uma coisa muito comum aqui na nossa região, né, principalmente de Ouro Preto, é a quantidade de indígenas que são indígenas e eles nem sabem que são indígenas. Porque a questão que a gente chama de apagamento histórico, as pessoas não se declaravam para elas não sofrerem, para elas não serem mortas, não serem perseguidas, e isso trouxe esse apagamento. Então a grande dificuldade hoje que a gente tem é falar assim que hoje existe um indígena, ele é um indígena do século 21, como toda a população brasileira, mas nós temos a nossa história. E a nossa história nessa terra é muito mais antiga. E também essas questões, né, que o indígena não é através de condição. Não é agora eu quero viver no mato, eu virei indígena. Não, indígena é questão de ancestralidade. Eu tenho a minha ancestralidade ligada ao povo que é dessa terra muito antes do europeu e do povo negro estar vivendo nessa terra. Essa hoje é a nossa maior dificuldade aqui na nossa cidade, de ter esse alcance onde as pessoas possam se declarar e entender a ancestralidade. E hoje nós estamos aqui, né, na Casa da Cultura Negra, aberto a todas as pessoas, né, dessa região dos Inconfidentes, Tabelito, Ouro Preto e Mariano, que tem origem indígena, para vir, né, até a gente aqui, conversar e a gente possa também ajudar na questão do resgate cultural. Nossa, que incrível, né, Lírio? O quão importante conhecer a sua história, né? Conhecer suas origens. Acho que um país ele só consegue evoluir para frente se a gente entende a nossa identidade e valoriza a nossa real identidade também. Não só aquela que os livros de histórias contam, que em sua grande maioria foram escritos por homens brancos, né? Então é importante a gente ir atrás dessa história que deveria ser nossa, deveria ser algo que a gente já deveria nascer sabendo, crescer ouvindo as histórias dos nossos antepassados, e isso foi tomado da gente também. Então, muito bonito esse trabalho de resgate de vocês aqui. Super legal você fazer esse convite também dos aprendizes, né? A gente tem alguns territórios da Rede Cidadã aqui próximos, temos aqui o território de Ouro Preto, né? Que abrange a Universidade de Mariana, e o território de Tabirito. É legal mesmo que esses jovens, que a juventude procure, né? Como eu falei, é a missão dessa juventude cuidar do futuro. Então, que eles busquem, e muito bacana o trabalho mesmo. E até, dando continuidade mesmo à pergunta da Franciele, o Lucas Nascimento Penido, de João Molevade, ele pergunta se vocês enfrentam muito preconceito e qual o maior tipo de preconceito que vocês enfrentam nos dias de hoje. Olá, Lucas, muito bem. Então, a gente enfrenta, sim, muito preconceito. O preconceito contra o indígena, ele está um pouco diferente, por exemplo, do preconceito do negro, né, que está ligado à cor da pele. Do indígena nem é tanto a cor da pele, né? Como a gente falou, né, que na questão indígena não existe o colorismo, né? Mas a questão do indígena é justamente isso, o preconceito. Mas você é indígena, então você tem celular, então você não é indígena mais. Você é indígena, você estuda, então você não é indígena mais. Você é indígena, tem carro, tem casa, tem qualquer outra coisa, então você perdeu a sua cultura. E você fala a sua língua, você anda pelado no mato. Então existem esses preconceitos, e sempre olham o indígena como um ser atrasado, como um ser que atrapalha o progresso, como a gente está vendo hoje que não, que todas as tentativas, né, principalmente de destruir a natureza, foi da autodestruição. Então são coisas que a gente precisa ver isso. Tem que entender hoje o que é ser indígena, porque se a gente entender o que é ser um indígena, a gente começa a cair grande parte do preconceito. Entender que indígena está ligado à ancestralidade, né? Como nós temos a nossa lei, que é a Lei 6.001 de 1973, que fala que indígena é toda pessoa que tem origem pré-hispânica, ou seja, origem antes de Cabral chegar nas Américas, né? Ou também é o descendente de índio, que todo mundo fala. Então, o descendente de índio, ele é indígena. É um termo até muito engraçado, porque a gente não fala, né? Descendente de branco, descendente de negro, mas o indígena tem descendente de indígena. Então, assim, com essa falta, né, de conhecimento da população do que é ser indígena,
é justamente hoje um dos pontos que mais sofre preconceito. Então o indígena ele é um ser exótico. A pessoa fala, mas o cara é índio, então assim, começa a ver ele como um indivíduo exótico, como assim, como um bicho, né? Fica querendo conversar com o indígena como se ele fosse um bicho, mas não entende que a maior parte dos povos indígenas hoje no Brasil tem estudo, falam sempre, né, na grande maioria das vezes, mais de uma língua. Então é um povo que tem uma cultura, está integrado na cultura ancestral e também na cultura brasileira. Então a gente tem que entender isso. Primeira coisa, a gente parar de ver o indígena como um ser atrasado, como um ser do passado e ver que é um ser do presente e um ser do futuro. Tanto que é a população que mais cresce no Brasil hoje atualmente. Nossa, que bacana, não sabia. É legal dar informação a todos os aprendizes também. Bom, a Débora dos Santos Araújo Andrade, de Ouro Branco, Minas Gerais, ela traz um pouquinho sobre isso. A tecnologia, ela pode ser uma aliada na preservação das tradições indígenas nos dias de hoje? Como funciona isso? Né? De certa forma que hoje mesmo a gente está levando, né, o conhecimento indígena para todos os aprendizes do Brasil, mesmo aqui da Rede Cidadã. Né? E existe esse trabalho, Danilo? Não sei se você chega a fazer, mas você conhece outras pessoas que levam esse trabalho de levar mesmo, né, através da tecnologia, o conhecimento a todas as pessoas? Débora, né? Isso. Olá, Débora. O que acontece? Foi bem falado. Primeiro eu vou entender o que é tecnologia. Tecnologia é conhecimento que o ser humano tem e usa ao seu favor, né? Então o que a gente está usando hoje aqui é a tecnologia contemporânea. Exato. E a tecnologia contemporânea, ela não é do branco, não é do negro e não é do indígena. Ela é de toda a população contemporânea. Então hoje que a gente pode ver o celular é do branco? Não. Ali tem misto de conhecimento do asiático, do europeu, de outro lado, de outro lado. Então é um misto que nós temos hoje do que da grande globalização do conhecimento. Então as tecnologias que nós temos usado hoje, né, a tecnologia contemporânea, por que eu falo tecnologia contemporânea? Porque a tecnologia também, o conhecimento de plantas, né, isso também é tecnologia. O saber, por exemplo, de confeccionar um cesto no mato, onde você não usa nada, a não ser que você tira na natureza, o pessoal fala primitivo, é uma tecnologia. Tem gente que fala, tecnologia lá de lascamento de pedra, tecnologia primitiva, é uma tecnologia, são tecnologias do ser humano. Então, assim, né, a tecnologia contemporânea é muito importante, né, porque hoje nós estamos vivendo na contemporaneidade, nós estamos hoje, como eu falei, no século XXI, e por que não a gente usar a tecnologia do século XXI ao nosso favor? Como a gente vê hoje, tem muitas pessoas hoje, né, nas redes sociais, pessoas aí com grande canal de divulgação, com pessoas que têm levado conhecimento e mostrado a riqueza da cultura indígena, da nossa cultura, né, brasileira, da nossa cultura ancestral, da nossa riqueza para os próprios brasileiros e para o mundo afora. Então, sim, é muito importante, né? E hoje a gente quase que não vive hoje dentro da cidade sem a nossa tecnologia. Hoje a ferramenta, né, por exemplo, a internet não é mais uma ferramenta de luxo, quer dizer, não é mais um artigo de luxo, hoje é uma ferramenta básica de comunicação e dentre outras coisas. Então sim, a gente tem usado a tecnologia sim ao nosso favor. Maravilha. Bom, e temos também a pergunta da Vitória Regina dos Santos Costa, ela é de Salvador, Bahia, e ela pergunta como vocês fazem para manter os princípios da sua cultura para as novas gerações. Vitória, né? Isso. Vitória, olá Vitória. Lembrando que a cultura, ela é dinâmica. Não existe uma cultura estática, né? Como a gente falou, né, da questão do europeu, do negro, do indígena, que as pessoas querem indígena em 1500. O europeu, ele chegou aqui no Brasil sem tomar banho, aos farrapos, usavam uma arma de fogo extremamente arcaica, né, que era um arcabuz. E os negros, quando chegaram aqui, chegaram na condição de cativos, mas tinham conhecimento todo, né, daquela conhecimento da África e tal. Então, assim, tudo evoluiu.
E isso, essa integração de coisas, né, isso trouxe acréscimos à cultura. Então as culturas evoluíram. O contato do ser humano, né, eu até brinco às vezes que o desconforto traz a evolução. Então isso vai fazendo com que a cultura se renove, ela a cada dia ela cresça. Então assim, o pessoal fala, mas a cultura indígena está acabando. Não, a cultura indígena não está acabando. Ela está fazendo como toda cultura, ela está se renovando, ela está a cada dia mais trazendo coisas novas. Então assim, a gente tem que entender o que é a cultura indígena, a nossa situação hoje do século XXI que é diferente de 1500, e hoje a gente está indo sim, né, passando a cultura. Hoje a gente tem usado muito a tecnologia contemporânea, através da internet, para que se divulgue, se passe a cultura, mas é isso, né, a cultura ela é viva, ela se renova, ela se transforma a cada dia, mas sim, né, a cultura indígena viva, está bem presente, principalmente na cultura brasileira. Então tá aí, a gente tem lutado para preservar e manter sim a cultura sempre viva, e ela se renova conforme ela tem que se renovar. Perfeito, Danilo. Bom, como eu tinha te dito, foram várias perguntas que nós recebemos dos nossos aprendizes. A gente disponibiliza um formulário dentro da nossa plataforma de aprendizagem, mas dessa seleção, né, para esse momento, as perguntas finalizaram, mas sempre eu peço para os nossos convidados do nosso Talk Show Papo Reto para deixar uma mensagem final aos nossos aprendizes, a essa juventude. Nós temos aprendizes de diversas idades aqui na Rede Cidadã. E qual mensagem, Danilo, você deixa para essa geração, para a nossa juventude? Olha, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte, né? A juventude é o futuro da nossa humanidade. Não adianta nada a gente ficar falando sobre coisas que a gente quer passar, né? Porque também nós não estamos velhos, nós talvez mais velhos que muitos que estão ouvindo, né? Mas assim, é que isso se renove, entendeu? Então assim, quem vai fazer isso ir para frente vai ser quem está vindo. No caso, vocês que estão vindo é que vão vir, vão ocupar os outros lugares que às vezes a gente está hoje, que vão tocar para frente. Então a responsabilidade de você de estar aprendendo, de estar sabendo hoje, de estar correndo atrás, ela é muito importante para que se mantenha vivo isso. É muito importante, né, saber da questão da cultura indígena, saber que nós pertencemos a um povo que resiste, um povo que tem força, um povo que corre atrás, um povo de garra, e isso é a nossa história. E saber que nós somos frutos de pessoas que deram certo, de pessoas que lutaram, que resistiram. Então nós somos o fruto das coisas que deram certo dos nossos ancestrais até hoje. E outra coisa, né, que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente está aqui na Casa da Cultura Negra atualmente, a gente está nessa questão trabalhando com a ressurgência. A ressurgência é justamente isso, é mostrar que nossa cultura aqui está viva, que nós não somos um povo extinto, e todas as pessoas dessa região dos Inconfidentes que são de fato daqui, que têm origem indígena, vocês também fazem parte do povo Borungrém, né, dessa região nossa. Então pode vir aqui, conversa com a gente, participa das atividades para que possam aprender a sua própria cultura, aprender a sua história. Tem que vir aqui, vem cá, conversa com a gente, bate papo, estamos aqui de porta aberta para receber todo mundo, e é isso aí. Perfeito, muito obrigado, Danilo. Mas ainda não acabou, né? Eu fiquei sabendo que você trouxe para mostrar aos nossos aprendizes alguns costumes indígenas. O que você vai mostrar para a gente hoje, Danilo? Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente falou, né? A cultura é viva. Não quer dizer que também as tecnologias do passado elas estão ultrapassadas. A gente vai mostrar hoje como que os nossos ancestrais acendiam fogo sem usar isqueiro. Como que faz isso? Será que a gente agora vai voltar a acender fogo dessa forma? Eu não sei. Mas é interessante a gente saber e valorizar a nossa história e a expertise que os nossos antepassados tinham. É isso que a gente vai fazer, vai acender o fogo sem usar isqueiro. Olha só, perfeito. Então vamos lá? Bora? Fechou. Bom, pessoal, a gente vai partir para esse momento agora, onde eu vou trazer para vocês, mas aproveito para agradecer a presença do Danilo aqui hoje, por ter reservado o tempo dele, né, estar aqui conosco, né, trazer conhecimento a todos vocês. Agradeço também a nossa equipe de direção,
através da pessoa do Marcos, que faz a direção e edição dos nossos programas, a colaboração do Vitor aqui hoje também, e a coordenação pedagógica da Rede Cidadã do Leonardo. Vamos lá agora conhecer um pouquinho desses costumes indígenas? Pessoal, a gente vai estar mostrando aqui, né, algumas formas de acender. Eu vou estar escolhendo aqui um método, né? Tinha esse que é um modo mais comum. Mas eu vou fazer hoje com esse aqui, olha. Vou usar esse aqui. Isso aqui é um algodãozinho, né? Só pra gente colher a nossa brasinha. Esse aqui vai ser o nosso ninho do fogo. Danilo Campos agachado no chão. No chão, ele fricciona 2 bambus para gerar fogo. Coloca o algodão abaixo do bambu. Nesse momento, ele amarra o arco no bambu e fricciona o bambu no outro para gerar fogo. Danilo amarra novamente o arco no bambu e fricciona um bambu no outro para gerar fogo. Danilo coloca a brasa do bambu no algodão. Em seguida, Danilo tira o algodão do bambu e sopra para aumentar o fogo. Danilo coloca o algodão no meio do ninho de palha e sopra para aumentar o fogo. Fumaça saindo do ninho de palha. Fogo aumenta na palha e Danilo joga no chão a palha pegando fogo. Danilo pega outro bambu e movimenta a palha pegando fogo. Prontinho, pessoal? Fundo roxo no canto esquerdo, quadrado amarelo e título Talk Show Papo Reto nas cores verde e amarelo. No canto direito, em letras brancas, direção de arte e edição Max Santos, apresentação e roteiro Wallace Faria, direção e coordenação Leonardo. Agradecimentos Danilo Campo, da Casa de Cultura Negra de Ouro Preto.